O Parlamento é na quarta-feira e na quinta-feira o Presidente da República dará posse ao Governo. Até agora, Ulisses Correia e Silva não se descoseu em relação aos nomes para o seu Executivo, nem quais serão as prioridades do programa deste novo Governo num contexto económico difícil. O Jornal de Domingo perguntou a dois economistas, qual neste momento deverá ser a estratégia para atacar a retoma económica e as prioridades que Correia e Silva e o seu Executivo deverão ter em linha de conta. O choque da pandemia faz-se sentir muito mais do que se esperava na frágil economia nacional, impacto agravado pela necessidade de se arranjar recursos necessários para a aquisição das vacinas contra a Covid para se atingir os 70% da população até o final do ano e conseguir a tão almejada imunidade do grupo. Por tudo isso, acrescente-se ainda que o contexto macroeconómico do país é agravado pelas desigualdades sociais e pobreza extrema e relativa no país e pelo elevado índice do desemprego. A palavra-chave é a incerteza sobre as previsões de crescimento económico quando se enfrenta um desafio gigantesco de segurança sanitária através das vacinas anti-Covid. O país tem que ter parcerias específicas, procurar a nível das cooperações obter também mais facilidades, inclusive donativos para esse campo. Cabo Verde ainda precisa de donativos, mesmo estando num outro patamar de cooperação económica internacional, precisa e tem que procurar, tem que ter uma capacidade diplomática negocial muito forte para convencer os parceiros como Luxemburgo, mesmo Portugal aqui perto, tem limitações, mas tem apoiado, e outros países para nos ajudar a ultrapassar a dificuldade, porque as receitas, como disse muito bem, e também eu tinha frisado no início, as nossas fontes de receitas e de crescimento estão ameaçadas. Mas há necessidade de haver uma forte parceria público-privado, mas temos que investir nas alternativas económicas de podermos conviver com a situação pandémica. Isto é, fazer aquilo que se pode fazer para ter algum turismo, fazer aquilo que se pode fazer para ter alguma agricultura, alguma indústria, alguma pesca, apostar na economia azul, porque é o caminho, mas também nós temos que tratar muito bem o quadro, as nossas fontes de receitas, que tem a ver com as remessas. Temos que continuar a investir. É certo que numa situação pandémica há restrições, mas há parceiros que continuam a vir. Eu vejo a solução num quadro de muita humildade, de cooperação técnica no contexto das Nações Unidas, mas de cooperação económica e empresarial, mas também de, mesmo sendo um país altamente endividado, plurácio, dívida PIB, há algum endividamento que temos que fazer. A retoma do turismo, setor-chave do desenvolvimento de Cabo Verde, contribuindo com cerca de 25% da riqueza nacional, continua a ser uma incógnita. É fundamental que termos a consciência que não será um mero retomar do que havia antes. Sendo o turismo a nossa economia, tanto todos os olhos de esperança estão aí voltados, mas a retoma terá que basear-se em princípios diferentes. Nomeadamente, deverá ser acompanhada de profundas reformas no setor, a começar pela centralização da sua regulamentação, a fim de termos um padrão nacional de turismo, do produto turístico. Outro objetivo importante, outra prioridade importante é a diversificação dos mercados emissores. Temos um mercado emissor, ou um conjunto de mercados emissores muito estreito, limitado a 5, 6 países, com uma grande predominância: Reino Unido, Alemanha, França, Países Baixos, Benelux em geral e Portugal. Ligado a isso também, haveria que substituir a meta de quantidade pela de qualidade. O segundo ponto importante para o novo turismo que devemos ter é dar uma atenção diferente à habitação dos trabalhadores, porque o turismo, infelizmente, tem crescido em Cabo Verde. Esse intensificado acompanha a expansão de bairros degradados, tanto no Sal, Boa Vista, e esperemos que isso não venha a acontecer em São Vicente ou noutras ilhas. Por isso, é importante que, numa revisão
de novas políticas de turismo, a habitação, o conceito, a problemática da habitação dos trabalhadores do setor seja introduzida também nessa nova política e considerada como um custo da expansão de novas infraestruturas de oferta turística. Os transportes aéreos precisam de uma solução duradoura e deixar de ser uma manta de remendos e um servidor inesgotável de dinheiro público. E não tem a ver com o governo de ontem. É algo que vem de longa data. Mas alguém tem que responder e resolver isso de uma forma mais consistente. E estamos tendo custos exorbitantes com os problemas de transporte que não estamos a resolver. Estamos a resolver de uma forma chapadinha. Aquilo que não há uma política consistente. O novo governo tem que repensar com muita cuidado a problemática da política de transporte aéreo, tanto interno, tanto a privatização, apenas o termo privatização em abstrato não significa nada. Há que saber privatização, o que é que está por dentro ou por trás desta privatização, tanto no mercado interno e também no mercado externo, porque para ser verdade que os principais transportadores de passageiros internacionais nunca foi e talvez não venha a ser nunca a Companhia Nacional, portanto, sediada em Cabo Verde, TSB, mas nós temos algumas preocupações estratégicas, porque temos comunidades concentradas em alguns países, Estados Unidos e outros países europeus, Portugal, França, Itália ou Holanda, e também gostaríamos de estar, se o transporte aéreo internacional de turistas é uma atividade que dá resultados, por que não estar aí? Os dois economistas consideram como sendo fundamental atacar o desemprego, a pobreza, as desigualdades sociais e regionais, até porque poderão estar aí dias difíceis, não se excluindo o apertar do cinto e políticas de reajustamento estrutural e possível austeridade económica. As privatizações e as pressões de instituições como o Banco Mundial, FMI e parceiros do GAP, Grupo de Apoio Orçamental, são desafios do novo governo. Os salários dos funcionários públicos não foram atualizados há muito tempo. E chamar para perto de cinto agora é uma confusão. Estamos numa situação também de layoff. Há muito desemprego, porque esse esquema de layoff, as pessoas já estão a ter rendimentos abaixo daquilo que são os rendimentos habituais. E há risco de perda de postos de trabalho. Então, o país tem que procurar, no quadro das parcerias internacionais, almofadas para fazer face à necessidade de rendimentos, de garantir rendimentos às famílias, sobretudo aquelas mais carenciadas. Mas também, ao mesmo tempo, não podemos mexer no bolso dos contribuintes mais do que isso. A dívida externa é uma herança antiga. O Fundo Monetário e o Banco Mundial não podem ditar soluções. Eu recomendo que se tenha sempre em atenção o agravamento da dívida externa. Fiquei contente que uma coisa que sempre pensei há muito tempo, já vi que o governo absorveu isso, que é propor a alguns parceiros a conversão da dívida em capital. Integração regional através da CDAO é condição fundamental para aumentar as mais-valias de Cabo Verde, enquanto parceiro com algum peso no seu diálogo com a Europa e os Estados Unidos, blocos económicos com os quais o nosso país está tradicionalmente mais alinhado. Por último, e não menos importante, há que realçar que as remessas dos emigrantes também continuam a ser um importante contributo para a economia nacional, devendo merecer toda a atenção das autoridades nacionais.